Joy Ridderhoff, a missionária que descobriu que o plano de Deus era melhor que o dela. Estamos conhecendo a história de Joy Ridderhoff. Vimos que desde pequena, Joy conviveu com pessoas que falavam vários idiomas, línguas que ela não entendia muito bem. Vimos também que ela tinha ouvido e conhecia muitas histórias bíblicas quando criança, mas que apenas com 13 anos de idade foi que entregou sua vida ao Senhor Jesus. A partir de então, ela se preparou e consagrou-se ao serviço do Senhor, e um dia partiu para Honduras, um país na América Central, para ser missionária. Lá, ela enfrentou muitos desafios. Não tinha ninguém conhecido, teve que aprender a falar o espanhol, o idioma das pessoas de Honduras. Esteve em perigo várias vezes e, para evangelizar, tinha que se deslocar grandes distâncias pelas estreitas trilhas de montanhas sobre uma pequena mula. E após 6 anos de muito serviço e lutas, ela teve que retornar para os Estados Unidos a fim de se recuperar, pois cada dia que passava ficava mais fraca e doente. Quando chegou aos Estados Unidos, o médico que examinou Joy disse que ela precisaria de muito repouso para melhorar. Ela seguiu as recomendações e descansou, mas sua saúde não melhorou. Joy se lembrava das pessoas de Honduras e orava: Senhor Deus, por favor, ajude aqueles que te conhecem a crescerem e ficarem mais parecidos com o Senhor Jesus. E ficava desejando: se eu tivesse pelo menos uma gravação em espanhol para enviar. Então ela orou: Senhor, mostre-me como posso fazer isso. Joy decidiu que tentaria fazer as gravações e imediatamente começou a aprender a tocar violão. O professor de música estava curioso sobre seu interesse, então ela lhe disse: Quero fazer gravações em espanhol para ensinar às pessoas como receber o Senhor Jesus e como viver para Ele. Seu professor ficou interessado e disse que conhecia alguém que tinha um equipamento em casa para fazer as gravações. Com certeza ele iria ajudá-la, pois também tinha sido missionário na América Central. Ali se iniciava o Ministério Gravações Evangélicas, em 1937. Alguns amigos, sabendo do projeto de Joy, lhe deram uma oferta para ajudar. A soma do dinheiro dava $30. E quanto será que vocês acham que foi o custo para fazer o primeiro disco? Isso mesmo, $30. Joy ficou impressionada ao descobrir que tinha recebido de oferta a quantia exata. E ela gravou o primeiro disco evangélico em espanhol em 1938. Era a resposta da sua oração. Agora, ela tinha um meio de enviar o evangelho a todos os pequenos lugares do interior de Honduras. Pessoas que não podiam ler ou escrever seriam capazes de escutar os discos, ouviriam a palavra de Deus. Então ela disse: Agora sei porque Deus permitiu que eu ficasse doente. Ele queria que eu viesse para casa e produzisse esses discos com a mensagem do Evangelho em espanhol. Sei que Ele vai me mostrar como arranjar um jeito de providenciar o toca-discos também. Eles terão de ser movidos à mão, porque as pessoas dessas vilas não têm energia elétrica. Joy escreveu cartas para os missionários em Honduras, oferecendo-se para enviar os discos. Então se lembrou do seu sotaque e achou melhor não usar sua voz para gravar. Ela escreveu as mensagens para que tivessem duração de 3 minutos e meio. Depois, encontrou pessoas que podiam falar e cantar em espanhol para gravar. Como não tinha recursos, Joy orava para que Deus providenciasse e enviasse o dinheiro de que precisava. Então, o Senhor respondia sua oração, encorajando pessoas a contribuir, e o dinheiro sempre chegava na hora certa. Missionários de outros países da América Central e do Sul, que também falavam o espanhol, escreveram pedindo discos. Ela começou a enviar discos para os missionários que os dariam a pessoas de lugares bem distantes, lugares onde ela mesma nunca poderia ir. Então, para sua surpresa, em 1940 chegou um pedido para que ela fizesse discos para os índios navarros, no Arizona, Estados Unidos. Os índios navarros eram como as pessoas de Honduras. Também precisavam ouvir que Jesus os amava,
mas Joy estava indecisa. Se começasse a fazer gravações nas línguas dos navarros, outros missionários iriam querer discos em outras línguas também. E ela iria ficar tão ocupada gravando e gravando discos que nunca poderia voltar para Honduras. Ah, como ela queria voltar para lá! Ela amava o povo de Honduras. Mas Deus estava falando com Joy. Sua doença, o pedido dos missionários, o suprimento de dinheiro, as muitas cartas, seu interesse em falar aos outros do Senhor Jesus, tudo isso Deus estava usando para dizer-lhe o que Ele queria que ela fizesse. Seus planos eram diferentes e mais altos do que os planos dela. Então ela orou: Senhor, farei gravações em tantas línguas quanto tu quiseres, e confio que o Senhor providenciará tudo o que for preciso para fazer isso. Vou seguir a tua direção nisso e irei tão longe e a quantas pessoas tu quiseres. Joy não sabia, mas existiam mais de 10.000 línguas no mundo. 60 anos mais tarde, discos e fitas com gravações do Evangelho foram produzidos em mais de 4.000 línguas e enviados ao redor de todo o mundo. Alguns missionários viajaram de diferentes países para gravar em línguas tribais. Outros fizeram discos e fitas e enviaram para as pessoas nas tribos, junto com um toca-discos de papelão chamado de caixa falante e o toca-fitas. Esses aparelhos funcionavam sem pilhas ou eletricidade, de modo que pudessem ser usados em lugares bem distantes e que não tivessem eletricidade. O Ministério Gravações Evangélicas tornou-se uma missão internacional com centros e bases em mais de 30 países. O trabalho de gravação é feito em estúdios improvisados. Em seguida, é editado e distribuído. A distribuição é feita por equipes de pessoas que vão de vila em vila, ou através de missões ou de igrejas estabelecidas na área de uma determinada língua. Os discos também são ouvidos ou colocados à disposição em clínicas, escolas e mercados. Os moradores locais ouvem, muitas vezes pela primeira vez, a palavra da vida numa língua que podem entender completamente. Deus teve um plano especial para a vida de Joy Rederhoff. Ela nunca pôde voltar a Honduras como missionária, mas através dos discos e fitas, muitas pessoas ouviram do Senhor Jesus. O plano de Deus era mesmo melhor do que o dela. E Deus também tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Seja você criança, adolescente, jovem, senhor ou senhora que esteja me ouvindo. Os planos de Deus são muitas vezes muito diferentes dos nossos, mas são mais altos e bem melhores também. Vamos lembrar mais uma vez o que diz Isaías 55:9? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Joy Rederhoff, a missionária que descobriu que o plano de Deus era melhor que o dela.